Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Por favor, mandem aqui no chat. Boa, galera. Bom, hoje a gente vai ter um treinamento breve aqui na nossa ferramenta. A ideia é a gente conseguir conversar um pouco mais sobre a criação de campanhas utilizando da inteligência artificial na Drone, né? Vocês sabem que é uma funcionalidade que está disponível para todo mundo, é uma funcionalidade gratuita na ferramenta. E como que isso pode ajudar a gente no dia a dia? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre as diferenças entre uma campanha, uma automação. Então, vamos dar início. Normalmente a gente fica, né, um tempo dentro da sala esperando para todo mundo conseguir entrar, que é esse tempinho de 5 minutos, mas como já se passaram 5 minutos ali do tempo previsto para iniciar, a gente já vai começar agora, beleza? Bom, antes da gente entrar na nossa ferramenta e entender como fazer as campanhas utilizando inteligência artificial, o primeiro que eu acho legal a gente conversar um pouco é sobre a diferença. Então, a base das nossas comunicações. Qual é a diferença entre uma automação e uma campanha de newsletter? Né? Se tudo é uma mensagem que eu mando para o meu cliente, o que diferença uma da outra? Primeiramente, a gente tem automação, né? Que são os fluxos prontos que vocês têm ativos na ferramenta de vocês. Que basicamente eles são fluxos que vão rodar sozinhos. Então, eles reagem a um comportamento do cliente, eles têm um gatilho, e uma vez que o gatilho é cumprido, o meu cliente ele vai receber, né, uma, uma mensagem, uma comunicação. Então, a gente tem, por exemplo, o carrinho abandonado, que o cliente eu deixo setado o tempo que eu quero que se passe a partir do momento que o meu cliente abandonou o carrinho até ele receber a mensagem. Então, esse é por um lado. Agora, quando eu falo de campanhas, são os disparos que eu faço. Então, o meu cliente ele não precisa tomar uma ação para ele receber essa mensagem. Né? Na automação, eu dependo da ação do cliente ou da falta de ação do cliente, né? Para que ele seja impactado pela comunicação. Já nas campanhas, eu escolho o público, eu segmento, eu decido o que eu quero comunicar. Por isso, né, que a gente recomenda que essas campanhas sejam enviadas apenas, né, para quem está inscrito na base, porque é um tipo de comunicação que ela, para o cliente, né, é uma comunicação que ele não estava esperando receber. Então, eu tenho que olhar para a minha automação de uma forma de que ela está segurando a minha base, ela está conseguindo dar conta de todas as movimentações e atividades que estão sendo feitas no meu site. A automação vai tomar conta disso, eu não preciso me preocupar. O que eu preciso me preocupar é no conteúdo que eu vou criar para enviar nas minhas campanhas de newsletter. Bom, normalmente quando a gente pensa em campanha, né, a palavra campanha já nos remete a uma ideia de promoção, a uma ideia de desconto, ofertas especiais. Eu vejo muito que as pessoas às vezes têm essa imagem de que só vale mandar um e-mail quando eu tenho uma promoção para oferecer. Então, fica meses sumido, fica meses sem aparecer na caixa de entrada ali do cliente, porque não está trabalhando com nenhuma ação promocional. Só que, gente, a campanha, antes de qualquer coisa, ela é relacionamento. Então, primeiramente, eu tenho que enxergar a campanha como uma oportunidade de me manter presente no dia a dia do meu cliente. Depois,
o meu conteúdo, ele ajuda a gerar confiança. Então, eu vou trazer para o meu cliente tendências de mercado, dicas, novidades. A venda, né? O último ponto aqui é a venda. A venda é uma consequência. Então, por exemplo, tem uma loja de moda, ela manda uma campanha falando de tendências da próxima temporada, sem necessariamente pedir para o cliente comprar. Às vezes eu só vendo roupa, mas no meu e-mail eu vou falar também sobre as tendências de acessórios, porque eu estou mandando conteúdo para o meu cliente. Esses disparos eu posso aproveitar para mandar conteúdo. Eu não preciso só mandar promoções ou coisas do tipo. Então, eu estou ajudando meu cliente a se vestir bem, consequentemente, né? Óbvio, vou trazer os produtos da minha loja que ele consegue utilizar para estar dentro das tendências, mas não necessariamente eu estou tentando convencer o meu cliente a comprar algo, né? E a gente sabe que no final do dia isso faz bastante diferença. Então, aqui alguns exemplos para vocês, tá? De ideias práticas do que eu posso falar além do desconto. Então, tendências de temporada, mostrar o que vem por aí. E aí eu já me torno referência no assunto. Talvez eu sou o primeiro a falar para o meu cliente sobre as novidades, né? Que nem no exemplo que a gente falou agora sobre o e-commerce de moda. Dicas de como usar o produto, isso é muito legal também. Tutorial, combinações, produtos que se complementam, e aí eu acabo também trazendo a venda como consequência. Mas eu, como e-commerce, eu tenho um best-seller, um produto que vende muito. Eu tenho certeza que o meu público está usando da melhor forma, está cuidando da melhor forma, está armazenando ele da melhor forma. Então, é muito legal aproveitar desse momento para mandar um passo a passo, mandar um tutorial. Bastidores da marca, isso também é muito legal, gente. Esse treinamento aqui, a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? Sobre a inteligência artificial nos apoiando. Mas a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais a gente vê a inteligência artificial ocupando lugares nos quais ela não deveria estar. Então, as pessoas estão dando valor para marcas que se posicionam de forma humana, que mostram a cara. Então, mostrar o que tem por trás na criação do produto, no lançamento de um produto, gente, faz muita diferença. Esses dias mesmo eu estava, isso daqui nem sobre e-commerce, né? Mas eu estava no iFood, não sei se isso já aconteceu com vocês, alguns colegas meus comentaram que estão passando pela mesma coisa, procurando opções de lugar para pedir almoço no domingo, tem muito restaurante fechado, então eu estava precisando encontrar um lugar novo. Gente, todas as fotos dos pratos eram feitas por IA. Aí eu entrei no Instagram da marca, né, do restaurante, para ver se eu achava alguma foto, ver o tamanho das porções. Mesma coisa, era tudo por IA. Descartei o restaurante e fui para o próximo. Eu estava me baseando em quanto tempo demorava para entregar da minha casa. Aí eu já descartei a primeira opção, do mais rápido, já fui para o segundo. E no segundo eu encontrei um Instagram, não era um Instagram profissional, não, mas dava para ver ali que eram fotos reais. Eu lembro que tinha vídeo mostrando assim a cozinha, a preparação dos pratos. Gente, isso faz toda a diferença. Eu acabei comprando lá e talvez o primeiro tinha também um produto muito gostoso para me oferecer, só que eu não consegui ver. Então, hoje, as marcas que mostram a cara, mostram a cara de quem está por trás, gente, realmente elas acabam passando na frente de quem está fazendo tudo com o IA. E eu imagino que isso já deve ter acontecido com vocês também, esse exemplo do iFood. E também ver marcas se posicionando mais, mostrando os funcionários. Cada vez mais aparecem Reels para mim no Instagram, de meme mesmo, mas de ambientes corporativos, né? De lugares que a gente não imaginaria antes, tipo uma firma de contabilidade, o marketing fazendo vídeo engraçadinho. A gente não imaginaria antes isso acontecer, mas a gente entende que agora é um movimento do mercado, né? Precisar se mostrar mais humano, mostrar caras reais para conseguir gerar conexão com o outro lado. Então, eu acho que isso é assunto até para a gente fazer um webinar sobre, mas
os dois lados da inteligência artificial, né? Ela pode nos ajudar, mas ela também para quem para o autônomo, né? Para a pessoa que precisa gerar confiança no outro para conseguir uma compra, a inteligência artificial, esse uso, né, sem limites de inteligência artificial, acaba prejudicando, né? Porque as pessoas começam a perder a credibilidade. Será que isso foi feito por alguém? Será que a IA fez tudo? Será que isso é bom mesmo? Será que essas palavras aqui foi tudo inteligência artificial? Então, por isso que eu reforço aqui, mostrar os bastidores da marca, não só nas campanhas, gente, até falando nas redes sociais de vocês, faz muita diferença. E, voltando ao assunto, me perdi. Nossa, aqui esse negócio de inteligência artificial é uma novidade, então, muitas coisas que a gente pode falar sobre. Mas voltando no que a gente estava conversando, né? Lançamentos e pré-venda. Então, aqui eu consigo utilizar da segmentação da Edrone e eu posso priorizar algum público para avisar em primeira mão de um produto que vai lançar. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente, é de uma marca que eu gosto, a Farm, fez uma colaboração com a Stanley, a marca de garrafas térmicas. E ela lançou oficialmente para todo mundo essa semana, na segunda-feira. Como eu já sou cliente da Farm, eu já estava cadastrada ali em receber as campanhas deles, eu recebi em primeira mão um e-mail, e nesse meu e-mail vinha um link que dava acesso à página de produtos. Você ainda não poderia comprar. Eu sei que tem marcas que fazem até uma pré-venda. Não era uma pré-venda, mas você já tinha acesso a essa página de produtos, onde eu podia ver quais produtos iam chegar nessa coleção, quais eram os valores. E eu comentei com uma amiga minha que estava no escritório, eu estava presencial aquele dia na Edrone, e eu comentei, e ela tentou acessar pela Farm e procurar por essa aba, e ela não achou. E ali eu entendi que eu tinha recebido um link que não estava disponível para todo mundo no site. Então, eles mandaram ali em primeira mão para quem já era cliente, e isso faz toda a diferença, você conseguir ter acesso antes, você conseguir se planejar, ver os modelos, ver os valores, e cria conexão com a marca, né? Você se sente especial, pelo menos eu me senti de ter recebido ali em primeira mão algo que eu tenho interesse. Então, a gente sabe que dentro do drone vocês conseguem filtrar as pessoas, e aí é uma super oportunidade de filtrar quem é cliente fiel, que a gente olha muito para quem está há muito tempo sem comprar, mas é legal também olhar para quem compra bastante e dar algumas vantagens para esse pessoal. Bom, depois a gente falar sobre tudo isso, né? Até falar um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente sabe que a rotina, o dia a dia de quem é dono de e-commerce, de quem é gestor de e-commerce, vai muito além do site, né? A gente sabe que tem muitas coisas por trás. Obviamente, tem e-commerces que possuem uma grande equipe, onde cada pessoa vai ficar responsável por um setor, mas grande parte das lojas online que a gente vê hoje, a gente tem uma pessoa assumindo mais de uma função. Então, tem o estoque, atendimento, anúncio, entrega, o marketing, as redes sociais, tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso precisa acontecer simultaneamente para dar certo, né? Então, a gente traz a inteligência artificial nessa situação como uma forma de facilitar, né, o nosso dia a dia. A gente sabe que a rotina corrida e montar uma campanha do zero é extremamente cansativo porque leva muito tempo. Ter ideias para campanhas, né, leva tempo, exige muito. E para quem tem a rotina apertada, pode realmente comprometer ali alguns dias na semana. Se eu quero planejar o meu mês inteiro de campanha, pode comprometer alguns dias. Então, a gente sabe, isso era uma dor que a gente via bastante, essa funcionalidade da inteligência artificial ajudando nas campanhas, ela começou no começo do ano, né, aqui na Edrone, e foi aprimorando. Hoje eu vou mostrar para vocês, tem várias novidades na ferramenta, mas
foi uma solução pensada em uma dor que a gente via de o time de estratégia chegava na reunião com os e-commerces e questionava, mas por que não mandou campanha? Porque eu não tive tempo de criar, de pensar um texto, de montar. Então, as pessoas estavam deixando de mandar os e-mails por não ter tempo. Então, né, a ideia, a gente trouxe, né, uma ferramenta que faz isso em alguns segundos. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai acessar a ferramenta da Edrone, tá? Para eu conseguir mostrar ao vivo para vocês como isso é feito. Mas a ideia por trás do que a gente está conversando é conseguir facilitar e aproveitar o máximo o tempo de vocês. Hoje, as nossas campanhas feitas com inteligência artificial, elas possuem duas opções. Você pode tanto criar uma do zero, então, criar do zero, você vai dar a ideia para a inteligência artificial, pedir o que você quer, selecionar os seus produtos. E também temos as sugestões prontas, onde a inteligência artificial traz ali para mim um carrossel de acordo com o calendário. Então, agora, quando a gente entrar na conta, eu vou mostrar para vocês, mas são sugestões de acordo com a marca de vocês, tá? De acordo com a indústria de vocês. Não vai aparecer a mesma coisa para todo mundo, exceto em datas que são iguais para todo mundo. Tipo, 25 de dezembro, Natal, faz sentido para todo mundo. Só que eu falar do Dia Mundial da Saúde não faz sentido para todo e-commerce, mas faz sentido para um e-commerce de farmácia, para um e-commerce de produtos manipulados. Então, para vocês saberem que esse carrossel que aparece para vocês, ele tem sim embasamento na indústria do e-commerce de vocês, tá bom? Eu vou, enquanto eu abro aqui, deixa eu... Hoje a gente fala sobre campanhas, a gente pensa muito no e-mail, né? Realmente, no e-mail é onde eu vou poder estender, eu vou poder mandar arquivo. Gente, a gente tinha um parceiro aqui na Edrone, que era uma loja de... esqueci a palavra, não é armamento, mas equipamento de airsoft. Sabe aquelas arminhas de airsoft? Tem as armas, tem munição, tem equipamento. Eles tinham um e-book com miras. E aí eles mandavam para os clientes esse arquivo para o cliente poder imprimir. Então, olha que coisa legal. Isso só seria possível através do e-mail, né? No SMS, eu não consigo mandar um arquivo pesado. Então, a gente tem que pensar em cada canal, no momento certo, e para comunicar o meu objetivo. Eu posso mandar um SMS contando para o meu cliente que eu mandei um presente especial para ele do e-mail, mas eu não consigo mandar imagens dentro do SMS. E é legal também a gente utilizar de cada canal de maneira estratégica, né? Isso é algo que a gente sempre fala, mas eu gosto de reforçar para não acontecer dos meus contatos me bloquearem, porque eu não estou seguindo, né, a recomendação. E aproveitar do e-mail para falar com um público mais geral, mandar mais coisas. O SMS é quando eu quero trazer uma urgência. Então, aqui sim eu posso falar com quem era meu cliente e está muitos meses sem comprar comigo. Aqui sim eu posso utilizar, né, o gatilho de urgência. Eu estou fazendo uma campanha, eu estou disponibilizando uma campanha especial, mando o código de cupom já escrito no SMS. E o WhatsApp, ela é uma conversa próxima. Então, aqui eu vou falar, eu recomendo falar com quem já é meu cliente, quem já comprou, porque eu estou entrando, né? No momento que eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu estou acessando um lugar onde o meu contato está, porque a gente acaba ficando grande parte do nosso tempo no WhatsApp, mas ele está não só como uma pessoa com interesse comercial, uma pessoa no ambiente dela profissional. O WhatsApp a pessoa também utiliza para falar com a família, para falar com os amigos. Por isso que é uma comunicação que ela não pode ser invasiva, ela não pode ser em excesso, porque é um lugar, é um ambiente totalmente pessoal do meu contato. Por isso que as mensagens de WhatsApp também têm que ser segmentadas, eu tenho que realmente pensar o que eu quero mandar
para não gerar até uma má impressão para o meu cliente, né? E não prejudicar o meu objetivo, que seria gerar mais vendas, criar mais vínculo com o meu cliente. Como a gente falou antes, a gente tem diversas maneiras de trazer a minha campanha. Isso tanto no SMS, no WhatsApp, quanto no e-mail. Quando a gente vai utilizar o prompt, é como se fosse um chat GPT. Quando você abre um novo chat ali no chat GPT ou no Cloud, aparece para mim um campo onde eu vou escrever e eu vou clicar em gerar campanha e a inteligência artificial vai gerar ela para mim. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Vocês me avisam se vocês estão conseguindo visualizar. A gente vai entrar em uma conta teste aqui da Drone, que a gente utiliza para esse tipo de treinamento. E aí a gente já abre na nossa aba de campanhas. Então, aproveitando o assunto sobre campanhas, gente, esse banner está aparecendo para todo mundo para garantir que vocês estão com os domínios verificados, tá? Para quem está aparecendo essa mensagem, é muito importante que vocês corrijam agora, que vocês verifiquem o domínio de vocês, porque o que acontece? Quando o meu domínio não está verificado, a chance do meu e-mail cair no spam é de mais ou menos 20%. Então, garantam que não está aparecendo esse banner aqui vermelho para vocês. Nessa conta está aparecendo por ser uma conta na qual a gente não faz disparos reais, mas na conta de vocês é importante que isso não apareça. E já vou até fazer um plus aqui, no dia 25 da semana que vem, a gente vai ter um webinar que a gente vai explicar o que faz um e-mail cair no spam, né? Porque a gente fala muito de, vai para o spam, o que é um e-mail cair no spam, quais são as autenticações de domínio. Então, a gente quer desmistificar um pouco isso e explicar de uma forma mais leiga, para quem não tem tanto conhecimento, a gente quer trazer esse evento para que vocês consigam ter uma compreensão um pouco maior de por que isso é tão importante, né? Que vocês recebem as comunicações pedindo para verificar, mas eu entendo que muita gente não entende o que tem por trás. Eu mesma não tinha tanto conhecimento técnico nessa parte de entregabilidade. Aprendi estudando, agora que a gente precisou passar por essas verificações, mas falo para vocês que eu achava que era muito mais difícil do que realmente é, então eu quis trazer esse evento que vai acontecer semana que vem, para que todos vocês consigam entender também da forma que eu entendi e que fez sentido para mim, por que a gente tem que sempre trabalhar com o nosso domínio verificado. Esse é o primeiro ponto para qualquer campanha, tá, gente? Tanto campanha quanto automação, garantam que não está aparecendo isso daqui para vocês. Se estiver aparecendo e vocês já verificaram o domínio, entrem em contato no chat, por favor. Mas, seguindo aqui o nosso assunto, a gente estava falando sobre as campanhas com inteligência artificial. Como eu falei para vocês, eu posso criar uma nova campanha do zero, ou eu posso me basear nas ideias que a iDrone me traz, tá? Então, esse e-commerce aqui, que ele é utilizado como exemplo, é um e-commerce de cozinha. E aí vocês conseguem, né, até ver que a inteligência artificial gera banners e tudo mais, mas ele traz aqui para mim ideias do que eu poderia falar, inspirações de inverno, Dia da Independência que está chegando no Brasil, Dia Internacional da Beleza, início da primavera. Então, são ideias muito legais, não são datas comerciais, né? Vocês podem ver que o início da primavera não é uma data comercial, mas é algo legal. Às vezes, meu cliente nem sabia que estava começando a primavera, nem se tocou, e é legal fazer uma comunicação. E eu posso utilizar dessas campanhas ou eu posso dar uma lida aqui para ver se surge alguma ideia para mim. E pedir para a inteligência artificial criar uma campanha com base na minha ideia. Quando a gente vai fazer a nossa campanha do zero, como eu falei para vocês, aparece um campo
aonde eu vou poder escrever o prompt, eu vou escrever o que eu quero. Qual é a minha recomendação para vocês? Mandem o prompt. Gente, isso tem um nome técnico, que eu sei que o pessoal de tech usa, fugiu da minha mente, mas você fazer uma inteligência artificial falar com outra inteligência artificial, onde você vai numa inteligência artificial e pede para ela gerar um prompt para você colocar em outra. Então, vocês podem ir no chat GPT de vocês e pedir, falar, eu estou querendo fazer uma campanha tal, tal e tal. No meu CRM, eu consigo gerar com inteligência artificial. Me dá um prompt pedindo essa ideia, que a inteligência artificial ela vai conseguir gerar um texto de uma forma que, bom, é uma forma que vai fazer sentido para outra inteligência artificial. Então, quem quer se aperfeiçoar nessa parte de prompt é uma recomendação que eu dou para vocês. Mas não é necessário que também seja um prompt profissional, vocês conseguem, com algumas palavras próprias de vocês, trazer uma ideia para a campanha, tá? Então, a gente vai usar de exemplo, né, uma campanha para clientes fiéis, inspirada no início da primavera. Se eu quisesse trazer um cupom, eu poderia, tá? Vou pegar um qualquer aqui. Caso vocês ainda não tenham cadastrado o cupom, vocês podem adicionar ele, tá? Então, vamos colocar esse cupom. Se eu quiser trazer um link ou coisas do tipo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Tem produtos que eu quero destacar? Se sim, eu seleciono aqui. Se não, gente, não precisa selecionar. Mas é legal que vocês possam trazer produtos. Então, como a gente vai falar de primavera, vou selecionar esse daqui. É que esse e-commerce realmente tem pouquinha opção, né, galera? Mas para vocês vai aparecer todo o catálogo de produtos, tá? Então, se eu vou fazer uma campanha só de jeans, eu posso selecionar os meus produtos jeans aqui. Então, vai aí de cada um, mas mostrando para vocês que vocês podem escolher. Isso é dinâmico, está vinculado com o feed de produtos de vocês, tá? Aí a gente espera alguns instantes enquanto ele está gerando. Gente, quem tiver pergunta, pode mandar aqui no chat. Quem já testou essa ferramenta também, quiser trazer alguma recomendação, pode mandar aqui no chat, tá? E no final do nosso treinamento, a gente vai passar pelas mensagens que foram mandadas por aqui, tá bom? Demorando alguns segundinhos. É o ao vivo, né? Que a gente precisa esperar ao vivo. Boa. Então, ele gerou aqui para mim um e-mail. Aqui, olha que legal, gente. Eu escolhi aquele vaso de planta, as colherinhas, essas xícaras. E ele trouxe para mim em uma imagem os produtos que eu selecionei, tá? Então, eu posso editar, se eu quiser, ou eu posso manter, tá bom? E aí eu posso visualizar o formato. Então, como que ele aparece. Não gostei dessa cor. É que acontece, essa marca, gente, ela tem, ela tem essa cor, né? Vocês podem ver que é o preto com esse laranja, por isso que ele tá assim. Mas para vocês vai aparecer de acordo com a marca de vocês. Mas se fosse o caso de, olha, eu não quero usar essa imagem, eu quero trazer outra imagem, vocês conseguem, tá? Quero aproveitar da inteligência artificial só para ela gerar textos, ou ela gerar o formato onde eu tenho texto do lado de um
Olha, ele me trouxe alguns textos em branco. Vou mudar aqui. Eu já tenho imagens, eu já sei as imagens que eu quero, então vocês conseguem, tá, gente, fazer essa edição. Vou mudar aqui, ele tá me trazendo textos brancos. E aí, esse é um detalhe. Antes, a gente não conseguia editar, né? E isso era uma reclamação que vocês trouxeram para gente, que não estava sendo possível editar. Agora vocês conseguem, tá bom? Então, tudo é editável. Tudo que vocês quiserem mudar, trocar. Como eu falei, não quero usar essas imagens, quero mudar o logo. Vou aproveitar que o e-mail ele monta para mim uma estrutura, vou usar só a estrutura, vocês conseguem, tá? Que vocês viram que é bem rapidinho, já facilita de quando a gente cria uma newsletter do zero, que a gente precisa. Aqui é um elemento de imagem onde eu vou colocar o logo. Aqui tem que ser texto, imagem, botão. Então, ele já traz o formato para vocês. E aí, com base no formato, vocês conseguem editar e deixar a cara da marca de vocês. Uma vez que eu finalizei de editar, aí eu vou selecionar com quem que eu quero falar, se eu quero falar com todo mundo, se eu quero segmentar a minha base. Então, eu falei, né, que eu queria trabalhar com quem é meu cliente fiel. A gente consegue trabalhar com quem está abandonando o carrinho. A gente consegue selecionar o que a gente quiser para fazer esses disparos. Aqui deu 0 contatos, porque esse e-commerce, como eu falei, ele não é um e-commerce ativo, mas vocês conseguem ali editar toda essa parte. Tudo é editável, tá, gente? Então, uma vez que eu defini o que eu quero, eu venho e eu seleciono a data do meu envio, se eu quero agendar, se eu quero enviar agora. Por exemplo, vamos supor que eu queria agendar essa campanha para hoje às 4:30 da tarde. Agendar, confirmar. Bom, onde é que eu vou conseguir ver? Aonde que eu tenho campanhas? A gente tem um calendário aqui, tá bom, gente? E no calendário vocês conseguem ver datas. Então, aparecem todas as datas que podem ser importantes no e-commerce. Aqui, ó, a gente está no dia 20, não tem nenhuma data importante, mas, ó, dia 25 é dia do feirante, dia internacional do gamer, dia do blog. Isso aparece para todos vocês. E as campanhas que vocês têm agendadas, elas aparecem para mim também. Se eu vou semanalmente, eu também consigo ter essa visualização, tá bom? E se eu quiser entender dentro do meu setor quando que tem mais envio, eu consigo ver um mapa de calor. Então, eu sei que no meu setor, às sextas-feiras, 11 da manhã, ó, a gente tem uma grande quantidade de envio. Agora, se eu quiser mandar às 6 da tarde, já tem menos pessoas enviando. Então, é legal seguir o mapa de calor para a gente não evitar mandar nesses horários onde está todo mundo mandando, que a gente sabe que tem chance de chegar mais de um e-mail para o meu cliente. Tudo que vocês tiverem agendado vai aparecer aqui para vocês, tá? Tanto de e-mail, quanto de SMS, quanto de WhatsApp. E só mostrando aqui para vocês rapidinho que eu criar no WhatsApp é bem parecido. Então, eu tenho aqui as coisas prontas, mas eu consigo também criar do zero. E como eu falei para vocês, galera, vamos usar essas newsletters prontas. Não precisa mandar tal qual está. É um texto gerado por IA. A gente sabe que nem sempre vai ser do mesmo tom que eu falo com os meus clientes. Às vezes eu chamo minhas clientes de amiga. E não faz sentido eu mandar um SMS sem chamar elas de amigas, se eu sempre chamo de amigas. Então, aproveita a ideia, edita, mas aproveita a ideia
porque é uma forma que a gente tem ali de inovar e de manter esse contato, né, frequente com os nossos clientes. Boa. Então, retornando aí o que a gente estava conversando, né, recapitulando um pouquinho, o que a inteligência artificial ela tem para me entregar. O assunto, texto, design, produtos. Ela traz o seu catálogo real, ela vai trazer a cara da sua marca. Então, as cores vão ser as cores que você usa no site, vai ser o logo que você tem cadastrado na Drone, mas você pode ajustar de acordo com o que faz sentido para você, tá? Então, como eu falei para vocês, é muito importante, gente, que a gente revise, né, o que foi entregue. Aquilo que a gente estava falando antes sobre inteligência artificial, né, sobre muitas coisas estarem sendo feitas com inteligência artificial e acaba perdendo ali o toque humano. Por isso que é muito importante vocês olharem para os resultados, tá, galera? Olharem para os resultados que eu digo do prompt, tá? O resultado que vem para mim é muito importante eu entender se aquilo faz sentido ou se eu falo de outra forma com os meus clientes. Então, eu preciso mudar. E aí, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que eu falei para vocês que o logo vocês encontram dentro da conta Edrone, que é o logo que a inteligência artificial encontra dentro da conta Edrone de vocês. Eu sei que tem muito e-commerce. Não sei se tem e-commerces aqui que se enquadram, mas eu já vi alguns que usam Edrone e que não têm a identidade visual configurada, tá, galera? Então, uma chamada de atenção aí para todo mundo, vir aqui em recurso, identidade visual e entender se está fazendo sentido, tá? Ou se eu quero mudar alguma coisa, tanto o meu logo, a cor de fundo que eu quero que apareça. Então, por exemplo, aqui está no branco, mas e se eu quisesse que fosse laranja? Então, são coisas que a gente pode editar tudo. Tá o branco aqui. O nome da minha marca, o segmento. Por exemplo, aqui, a gente está falando de uma loja que elas são de elementos de cozinha, né? Então, eu vou ter que escolher o que faz mais sentido. Eu imagino que o pessoal escolheu negócios e indústria, porque foi o que fez mais sentido, mas vai aparecer aqui os principais segmentos aparecem. Então, quem trabalha com arte e entretenimento, quem é de roupa, joias, brinquedos, móveis, é importante que vocês selecionem, assim vocês recebem recomendações personalizadas no segmento. Página de contato, onde o meu cliente vai clicar, ele vai ser direcionado para onde? Idioma das comunicações, a fonte principal que eu quero que use nas minhas comunicações, eu consigo selecionar aqui também. Descrição da minha marca, cores da minha marca. Ó, que interessante, gente. A gente está falando sobre. A gente viu aquele e-mail que foi pronto, que ele estava com bastante texto branco, mas porque foi selecionado que os textos da marca vão em branco. Então, se todos os e-mails que eu estou fazendo está me retornando com texto branco, que não está dando para ler, verifica a identidade visual, verifica se está aparecendo certinho. Consigo configurar um rodapé. Gente, e isso a gente sabe que salva muito tempo. Antes, quem tem Edrone já faz uns anos, tinha que fazer isso daqui do zero. A gente sabe que isso daqui salva muito tempo. Porque você tem que fazer do zero, colocar o logo, colocar o texto, colocar botão. É algo que exige umas horinhas. Então, deixar já pré-configurado as coisas que podem ser igual em todos os e-mails vai ajudar bastante. E aí vocês salvam essas alterações, tá? Então, todo mundo, depois desse webinar, revisando aí recursos de identidade visual, se vocês
possuem isso configurado ou se vocês são uma dessas lojas que eu falei que está aparecendo aí sem ter configurado. Bom, galera, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Como eu falei, era bem rapidinho, é um assunto rápido, para dar um refresh para quem já conhece faz tempo, já utiliza, mostrar também para vocês, né, que agora tudo é editável na newsletter que é feita pela IA, que antes a gente sabe que quando lançou a ferramenta, até o momento só podia editar texto, podiam fazer pequenos ajustes, agora tudo é editável, tá? E são melhorias que a gente traz a partir dos feedbacks de vocês. Então, também incentivo todo mundo, quem tiver feedback, chama no chat, gente, que o time responsável ali pelo atendimento passa o feedback adiante. Eu sei que a gente conhece exemplos de plataformas, empresas, onde a gente faz uma reclamação e escuta, tipo, vou passar para o setor responsável e morre por ali, não acontece nada. Mas aqui realmente a gente tenta, o que a gente pode fazer, a gente traz para vocês. Imagens nas mensagens de WhatsApp, elemento dinâmico na mensagem do WhatsApp, né? Antes não dava para chamar o cliente pelo nome, agora isso é possível. Então a gente realmente dá muita importância para o que vocês têm para nos trazer, né? Querendo ou não, quem está ali à frente do dia a dia, o uso da ferramenta são vocês. Então, por favor, sempre que vocês tiverem, gente, algum feedback, alguma ideia, e se fosse dessa forma? É possível? Chama a gente, pergunta por que não é possível. Se falarem que não é possível, pede para passar o feedback adiante. E vocês podem ter certeza que a gente tem um time de tecnologia que olha com muito carinho para tudo o que vocês trazem como ideia e como opinião. Bom, galera, é isso. Passamos alguns minutinhos. Eu me empolgo falando sobre esses assuntos. Gosto de estudar bastante sobre inteligência artificial, comportamento. Eu sou estudante de psicologia, né? Então eu gosto de entender como que o mundo, a gente como mundo está olhando para essas novidades. Então, me perdoem aí se exceder um pouquinho o tempo de vocês. Agradeço todo mundo que ficou até aqui. E esse evento ele vai ficar gravado no YouTube, tá bom, pessoal? Então, quem quiser revisitar o conteúdo, ou quem tiver mais de uma pessoa trabalhando na equipe e a pessoa não conseguiu assistir hoje, o evento vai ficar no YouTube, para que vocês possam compartilhar o link e revisitá-lo quando quiserem. Vi que não tem nenhuma dúvida aqui no chat, então eu vou encerrar. Muito obrigada a todo mundo, gente, e vejo vocês, espero ver vocês no dia 25 ali, quando a gente conversar sobre spam, envios, entregabilidade. Valeu, pessoal. Bom final de semana para todos.